Olá, nesta edição, o Estúdio MP recebe a visita do Procurador de Justiça, Júlio Botelho, integrante do Conselho Superior do Ministério Público, em caráter interino, vamos dizer assim. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua presença. Tivemos notícia que recentemente o senhor participou de uma reunião na Administração Superior que prepara o censo racial do Ministério Público. Eu queria que o senhor dissesse como estão os preparativos e qual o propósito dessa iniciativa. Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom, inicialmente eu diria que essa reunião ela está focada em duas demandas. A primeira é uma demanda oriunda do CNMP, que editou uma resolução, a resolução número 170, onde, por meio dessa resolução, são solicitadas algumas providências no âmbito institucional. Perfeito. Então, providências como a elaboração de um censo para a identificação de quantos são, né, os funcionários e membros da instituição que são afrodescendentes. E também pergunta a escolaridade desses membros, dos funcionários, e também eles questionam se os concursos que estão sendo elaborados pela instituição já estão reservando vaga para as pessoas afrodescendentes e também se já foi constituída a comissão de verificação desses candidatos para saber se eles são efetivamente afrodescendentes. Perfeito. Né? Portanto, uma resolução do Conselho. Do Conselho. E a outra demanda é uma lei estadual ditada pelo governo do Estado, no sentido de fazer um raio-x aí de toda a administração pública, identificando quantos são, os funcionários da administração afrodescendentes. Imagino eu que a partir de uma constatação de que estaria havendo uma subrepresentação, de pessoas negras dentro do âmbito da administração pública. Perfeito. Então, o que nós podemos notar, doutor, é que tanto no âmbito do Legislativo Estadual, quanto do Conselho Nacional do Ministério Público, há uma preocupação, de se detectar se a população afrodescendente é subrepresentada no Ministério Público. A gente poderia dizer assim, de forma não científica, que parece que sim. Que medidas que o Ministério Público de São Paulo tem tomado para superar essa eventual dificuldade? Por exemplo, a política de cotas já é utilizada pela instituição nos seus concursos, é isso? Sim, a política de cotas já é utilizada, os editais já prevêem a reserva de vagas. Foi, como eu disse, o Procurador-Geral editou um ato, que é o ato número 147, certo. Esse ato é bastante importante, que ele justamente objetiva executar ou dar uma certa racionalidade a essas cotas reservadas. Então, por meio deste ato número 143, foi criada a comissão, Ela é constituída por um médico, um membro do Ministério Público. No último concurso de estagiário fui eu que fui designado. Perfeito. Como representante do Ministério Público, e um assistente social. Essas pessoas, elas avaliam todos os candidatos que se inscreveram como afrodescendentes, e essa comissão ela avalia se de fato eles têm esse fenótipo de afrodescendente, pardos ou pretos. Perfeito. Doutor, na sua avaliação, por que esse tipo de ação afirmativa, como se diz, é importante para uma instituição como o Ministério Público de São Paulo? Eu compreendo que essa questão ela é bastante controvertida. Há pessoas que são favoráveis às cotas, outras não são. Eu, particularmente, sou favorável às cotas, porque eu entendo que um país que foi o último, a abolir a escravidão, ele traz aí na sua história, na sua origem, a questão latente do preconceito, e isso com reflexo na sociedade. Nós pertencemos a essa sociedade que foi a última a abolir a escravidão. Então, se você for hoje verificar
dentro da administração pública, você vê, o IBGE aponta que nós temos, em média, 51% da população negra ou parda. Certo. Né? E quando você vai olhar isso, essa representação dentro da administração pública, há uma subrepresentação evidente. Né? Se você vai olhar, então, isso dentro dos quadros de promotores e procuradores, aí é mais evidente ainda. Essa margem aumenta de forma muito substancial. Sem dúvida. Então, me parece que essa política de ação afirmativa, embora ela deva ter um prazo de validade, porque a ideia é que haja aí uma equiparação proporcional, né, de pessoas, e eu acho que essa discussão ela é muito importante, porque vem em um momento em que a instituição ela tem promovido uma reflexão acerca da democratização, né? Não só da instituição como um todo, como também uma redemocratização aí dos órgãos de administração superior. Então não é só da questão do negro e da mulher, né? A mulher também, onde é que estão? Como eu disse, os promotores, os negros, eu acho que são segmentos que historicamente tiveram uma dificuldade muito grande de exercer aí exercício de direitos e agora estão aí batendo as portas não só do Ministério Público, mas de todas as instituições querendo se fazer representar. Acho fundamental que a gente possa oferecer uma sociedade mais democrática e mais representativa, né, com relação à diversidade que a sociedade brasileira efetivamente tem. Perfeito. Doutor, os críticos das políticas de ação afirmativa dizem que, na verdade, o critério deveria ser social e não racial. Como o senhor se contrapõe a essa crítica? Veja, é você fazer uma contraposição da meritocracia, que eu acho que é algo importante, não é? E você simplesmente esquecer aí que tem uma questão de resgate, né? Importante dessa questão tardia que foi a questão da abolição da escravidão, e negar os reflexos que isso provocou na sociedade, né? Então, acho que são duas coisas que, embora sejam umbilicalmente ligadas, elas são diferentes, né? Eu acho que você tem efetivamente que levar avante essa ideia da meritocracia, mas você não pode dissociar isso de uma realidade efetiva e concreta de que a sociedade não deu chance. A abolição ela ocorreu em circunstâncias que nós bem sabemos quais foram, né? Aboliu-se a escravidão e os negros que serviram de mão de obra foram arremessados aí à sua própria sorte, né? Então a maioria dessas pessoas saíram, né, de uma condição de escravos para irem ocupar cortiços, e onde estão em sua grande maioria até hoje. Então, se você quer fazer esse resgate, é fundamental que você dê a esse segmento de pessoas condições ou uma equiparação de direitos para que elas possam efetivamente alcançar postos, não só de emprego, mas condição econômico-social mais equiparativamente mais justa do que nós encontramos hoje. Perfeito. Doutor, é muito simbólico que o senhor esteja envolvido com os preparativos, né, para esse censo, porque o senhor é o primeiro afrodescendente que integra o Conselho Superior do Ministério Público, um órgão muito importante da alta administração da instituição. Como é que tem sido a sua experiência no Conselho? Então, eu realmente não sei se confirmo ou não essa informação, eu desconheço se sou o primeiro ou não, mas eu acho que muito menos importante do que o Júlio ser o primeiro negro, mas eu acho que mais importante do que eu como pessoa é o que possa significar um negro, né? Eu acho que é fundamental que outros colegas que estejam chegando à instituição possam olhar e se sentir representados, né? Eu torço para que tenham outros negros, outras mulheres, promotores, não é? Eu acho que o Conselho Superior, como uma instituição
da administração superior, ele precisa refletir essa democratização, essa diversidade que a gente tem na base, não é? Então eu não sei se sou o primeiro, se sou, só posso agradecer a classe, lembrando que eu não sou um conselheiro titular, eu sou o primeiro suplente, no que até aproveito a oportunidade para agradecer a classe pela votação expressiva que eu recebi, mas eu volto a dizer, muito mais importante do que a figura do Júlio é que esse conselho ou os futuros conselhos sejam muito mais representativos da diversidade. Eu acho que isso é mais importante do que a pessoa. Eu acho que isso não tem tanta importância, relevância. Perfeito. Doutor, a notícia que nós temos é que o senhor realmente é o primeiro. Então, que assim seja e que isso seja comemorado, como disse, mas não como algo que mexa de alguma forma com a minha vaidade, mas muito mais no que este ato representa. Acho até, o Cláudio, que de uma certa forma não é algo que seja motivo de comemoração. Certo. Acho que eu vejo isso, embora me sinta envaidecido, eu vejo isso com um pouco de tristeza, porque quantos somos de negros na instituição, né? Talvez 1%, né? Então essa subrepresentação, ela é simbólica. Então eu acho que o momento institucional ele é profícuo para que a gente possa, de uma forma fecunda, olhar esses dados, olhar esses números e dizer, tem algo errado, não é? Então eu acho que políticas afirmativas que visem tornar esses órgãos mais representativos, elas são políticas muito bem-vindas e devem ser prestigiadas. Eu aproveito a oportunidade para aplaudir a iniciativa do Procurador-Geral e do Conselho Nacional, do Ministério Público, de olhar para isso com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, visando adotar medidas no âmbito institucional para mudar esse estado de coisas. Perfeito. Doutor, o tema é apaixonante, nós ficaríamos aqui por horas, mas o nosso tempo infelizmente terminou. Agradecemos muito a sua presença, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição. Muito obrigado.